Vamos lá, uma questão fundamental que a gente tem que tratar aqui, e é por isso que eu estou aqui, porque eu sou a cara desse movimento hoje, é a doutrinação universitária. É um enviesamento do conhecimento que é base para todas as nossas aulas, geralmente para a esquerda, direcionados nesse sentido. Em humanas é praticamente a regra. E eu vou trazer os dados para vocês aqui agora. Então a gente precisa trabalhar isso para chegar nos problemas fins como resultado, que são esses. Realmente, a gente tem problemas em diversos sentidos, que está tudo atrelado ao orçamento no final das contas, e a ciência, desenvolvimento tecnológico, e a gente separa sempre nesse sentido. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa falar da base. E qual que é a base hoje na universidade? A gente tem um problema que advém da própria Constituição. Artigo 207 da Constituição Federal traz autonomia universitária em 3 segmentos, que é administrativo, financeiro e educacional, de uma forma bem abstrata. Basicamente, a universidade ela pode fazer nesse sentido o que bem entender, vinculada a nada. Ela decide e ela faz. Consequentemente, a gente tem pessoas de esquerda dominando lá na elite, na reitoria, desde os alunos à reitoria. A gente está nesse nível, a cultura universitária dominada pela esquerda. E aí a gente tem essa problemática aqui da autonomia universitária nesse sentido. Aí só para vocês verem, em termos de filosofia marxista, ensino do materialismo histórico dialético, a gente tem em 3 distintos departamentos o ensino de disciplinas só voltadas ao marxismo. Olha aqui, no departamento de filosofia, a gente tem o ensino da disciplina filosofia marxista. No de sociologia, teoria sociológica marxista. No de ciência política, teorias e métodos marxistas. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Tem como e não tem nada sobre neoliberalismo, né, que eles falam de um termo estigmatizado, mas não tem nada sobre liberalismo clássico e tal. Jones, isso daqui não é uma clara demonstração de que o conhecimento está enviesado para o sentido daquilo que você acredita, que é o comunismo marxista? 5 minutos, Jones. Tá, vamos lá. E aí, voltando, gente. Então, desde os anos 90, quando a FHC instituiu o Código de Patentes, o Brasil deixou de ser um país produtor de ciência e tecnologia. Se vocês terem uma ideia, nos anos 80, a gente produzia nacionalmente 50% dos fármacos, dos remédios que a gente consumia. A partir do IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que é o que faz basicamente o remédio funcionar. Hoje o Brasil importa 90% dos IFAs que consome. Está diretamente relacionado ao fato de que a gente tem uma legislação de patentes que não protege a riqueza, a indústria nacional, o conhecimento nacional. Vocês terem uma ideia, a Índia é hoje um dos países de maior produção de medicamentos no mundo. É chamado, inclusive, da farmácia do terceiro mundo. A Índia, lá nos anos 60 e 70, fez uma reforma no seu código de patentes, protegendo a indústria nacional e o conhecimento nacional, o que deu a base para o país se transformar numa potência no setor fármaco. Saiu uma reportagem muito importante, uma série de reportagens no site chamado Outras Palavras, que é 4 matérias, se não me falha a memória, sobre como a Índia se transformou numa potência tecnológica na área da saúde. Está subindo agora nas minhas redes sociais essas matérias para vocês acompanharem. Aliado a isso, esse ano o orçamento para ciência e tecnologia no Brasil é só de 18 bilhões. Veja, 18 bilhões é nada. A gente que é pobre, que é trabalhador e trabalhadora, acha que 18 bilhões é muito dinheiro. Mas para pensar a produção de ciência e tecnologia num país como o Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, num tamanho continental, de uma economia complexa que em PIB está entre as 10 maiores do mundo, é um valor ridículo. Só para vocês terem uma ideia, a China recentemente lançou um fundo de desenvolvimento para a produção de chips, né? Se a gente for converter o valor investido para a China para real, isso dá mais de 3 trilhões nos próximos 10 anos. Então, assim, em um setor só, produção de chips, a China está gastando milhares de vezes mais do que a gente tem de orçamento de ciência e tecnologia para o Brasil inteiro. Aliado a isso, no Brasil, ciência, tecnologia e inovação é produzido basicamente pelas universidades públicas. 90% da inovação tecnológica no Brasil é produzido por universidades públicas. As universidades privadas no Brasil, grosso modo, aliás, não são universidades, são faculdades. Elas não têm pesquisa e extensão, têm só ensino e não produzem ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente tem as universidades fazendo um esforço para produzir ciência e tecnologia, produzindo 90%, mas ainda muito pouco frente às necessidades do país. O investimento é muito baixo e falta conectar mais a universidade com os ramos produtivos estratégicos do país. Por exemplo, a gente tem o SUS. O SUS é o maior mercado consumidor
da saúde do mundo, né? Da compra de medicamentos, de materiais, de vacinas, de máquinas de meio de diagnósticos e por aí vai. Só que a gente compra de fora, né, de empresas estrangeiras, a maioria das máquinas, equipamentos, meios de diagnósticos, até bisturi de lâminas especiais que não enferrujam, não envelhece, a gente compra tudo isso de fora, a gente compra de fora a maioria dos fármacos e a gente compra de fora uma boa parte das vacinas. Isso dá um déficit anual de 20 bilhões de dólares, o que dá mais de 100 bilhões de reais. O que é déficit? É dinheiro que a gente está enviando para fora. A gente está comprando de fora, enviando dólares para fora, riqueza para fora, gerando emprego para fora. A gente poderia ter uma estratégia produtiva conectando o SUS às universidades públicas e usando instituições, né, como a Fiocruz, como a Geo Magalhães, o Instituto Butantan, para produzir tudo que a gente precisa, gerando emprego aqui, gerando riqueza no Brasil e melhorando a eficiência do SUS. Infelizmente, o Wilker, ele não tem ideias sobre isso, né? Como a gente acabou de ver. Mas o Wilker, veja, cada curso de graduação tem média de 20 a 30 disciplinas. E aí tem as disciplinas eletivas, né? Às vezes são ofertadas, às vezes não. Tu citar em cada curso que tem mais de 20 disciplinas, uma disciplina marxista, não diz nada. Eu fiz graduação em História, eu consegui terminar, eu não atrapalhava as aulas, né? Na minha graduação em História, eu tive 3 professores marxistas. Professora Socorro Abreu, para quem manda um abraço, excelente professora. Professor José Bento da Rosa e Silva, professor de História da África, professor magnífico. E a professora Cristine Dabá, uma das maiores especialistas desse país em História Rural, né, da produção de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Foram 3 professores ótimos, mas foram 3 professores marxistas num universo de quase 30 professores. O que é que isso mostra? Nada. Isso mostra que a universidade também tem professores marxistas. A universidade também tem professores liberais, tem professores social-democratas, tem professores conservadores, tem professores bolsonaristas. Isso é um problema. E aí, veja, tu é tão confuso que tu falou assim, temos que falar da base. Aí tu falou de universidade. Agora a universidade é a base? A base não era a escola? Já mudou de assunto? Tá confuso? Tenta dar alguma contribuição? 2 minutos, Wilker. A gente tem que falar da base, que são todos esses problemas. E qual que é a base, só para ficar claro, que eu achei que já tinha ficado claro o suficiente? É o mérito daquilo que é ensinado. Por isso que eu trouxe aqui uma hegemonia em 3 departamentos distintos de um ensino de filosofia marxista. Enquanto a gente não tem, em sentido contrário, nada identificado com a direita sendo ensinado. Deu para entender agora? Se não, depois eu faço um desenho aqui, estou com um caderno, aí você, quando chegar o seu tempo, você pede que eu faça o desenho para você. Mas acho que ficou claro o suficiente. Só que o ponto é, parecia que o debate ia virar economia e fármacos, sendo que o debate é educação. Olha o nível, o cara não responde, pelo menos no finalzinho, ele respondeu, né? Mas ele, olha que você vai me dar 1 minuto, Jonas, calma aí. O riso eu até entendo, mas não me atrapalha não. Mas a questão é, se a gente tem um enviesamento de conhecimento para a esquerda, a gente tem que questionar. E aí eu já trouxe esses dados bases aqui, que ele está tratando como se fosse algo isolado, né? Alguns poucos professores. Então, uma base lá no ensino que a gente tem para todas as humanas, que é a introdução à sociologia, eu vou ler mais ou menos, depois eu termino porque não vai dar tempo. Talvez dê, mas eu vou ler aqui para vocês o que der do que é a ementa desse curso de introdução à sociologia que praticamente todos os cursos de humanas fazem numa universidade de forma geral. Olha aqui, ó. Racismo epistêmico e formas de dominação, dispositivo de racialidade. Teorias feministas sobre opressões e interseccionalidades. Teoria feminista da margem ao centro. Relações de poder, estrutura e agência. Fundamentos de pedagogia crítica e praxis. Teoria social para quê? Desigualdades e interseccionalidades. Alternativas desde um cânone sociológico feminista negro. Relações raciais, escravidão e racismo nos Estados Unidos. Encruzilhadas do racismo e os conceitos do véu e dupla consciência. As almas do povo negro. Posicionamento estratégico, confronto ou acomodação à supremacia branca. Depois eu termino. É esse nível aqui. Jones, sua pergunta. Tá. 3 minutos. Gente, o Will... Só um segundinho que saiu aqui. Pode ir. Gente, o Wilker, ele ficou triste porque eu falei de economia e fármacos. Você vê o nível da pessoa. O papel da universidade pública é justamente ser um instrumento para que, por exemplo, o Brasil não dependa de empresas estrangeiras para estar comprando remédio de fora, pagando em dólar, porque toda vez que o dólar sobe, sobe o remédio na farmácia. Porque o povo não compra dólar, mas o povo compra remédio.
E remédio no Brasil é comprado em dólar. Então, se a gente não faz uma produção nacional, cada vez que o dólar subir, seu Zé e Dona Maria na farmácia vão pagar mais caro no remédio. É o papel da universidade pública ser um instrumento para garantir autonomia tecnológica, produtiva e melhorar a vida do povo, inclusive melhorar o SUS. Porque as universidades públicas, inclusive, têm cursos de saúde. Tem os seus hospitais universitários, fazem parte da rede de atendimento da população. Tu ficou incomodado. E aí tu saiu citando elementos da ementa, dispositivo de racialidade, e faz referência a um livro da Sueli Carneiro, que não é marxista. O livro tem base Foucaultiana. A Alma do Povo Negro faz referência ao livro do Debois, que é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos. Chega lá em qualquer universidade dos Estados Unidos, chega em Harvard e pergunta qual é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos. É o Debois, que escreveu, dentre outras coisas, o Black Reconstruction America, a Reconstrução Negra da América. É um sociólogo importantíssimo, lido, estudado nos Estados Unidos, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tu citou uma ementa de disciplina, sabe? Tipo, de verdade, eu tô negativamente surpreso, Wilker. E aí, eu quero de verdade trazer o debate para a educação para ver se sai alguma coisa. É 3 minutos, né, a pergunta, né? Já que como você gosta muito de citar a Constituição e tal, e você disse que tem que falar sobre financiamento, porque em última instância tudo remete a financiamento, me coloca como tu vê, neste momento do Brasil, da conjuntura brasileira, o ataque ao artigo 212 da Constituição brasileira. Qual a importância dele para a educação? O que é que você acha da posição recente do governo Tarcísio de Freitas? O que é que você acha, inclusive, da posição do governo Lula, do ministro Fernando Haddad, em relação ao artigo 212 da Constituição brasileira? Se você não souber, eu posso esclarecer para você. É o piso constitucional da educação, já que você balançou a cabeça. O piso constitucional da educação. Então, queria que você me dissesse qual é a sua opinião, como é que você vê o papel do piso constitucional no financiamento da educação, nos 3 níveis, e a sua posição frente aos ataques que a gente está vendo, né, ao piso, frente a governos tanto ditos progressistas como governos de direita, como o do Tarcísio de Freitas. Por favor. Agora, Wilker, de verdade, assim, não fala de tu, velho. Tá difícil, assim, sabe? Tu fala até de engajamento. Eu tenho mais engajamento que você. Parabéns, Wilker. Parabéns. Mas tenta, por favor, fazer um debate sobre a educação, extrair alguma ideia, alguma contribuição, porque isso é questão de respeito com quem está assistindo a gente, com quem se programou, com quem parou e quis vir aqui hoje para assistir um debate sobre educação. E tá faltando educação nas suas falas. 5 minutos, Wilker. Vamos lá que essa daqui vai ser boa. É incrível como você é dissimulado, Jones. Você fala sobre respeito ao público, ao mesmo tempo que você diz que eu balancei a cabeça, reconhecendo, teoricamente, que eu não conhecia qual seria o artigo 212. Você mente descaradamente, você não tem nem vergonha, tá todo mundo vendo, cara. Você trabalha tanto com a realidade de internet que você deixa até a gente constrangido aqui, no sentido de, meu Deus, ele tá fazendo isso mesmo? Esse é o nível do cara com quem eu tô debatendo. Eu realmente esperava mais de você. Esperava decência, esperava até humildade, eu esperei de você. Eu esperei uma postura diferente da que você está tendo. Mas para a gente falar do que importa em relação àquilo que ele deturpa a realidade, é preciso que eu esclareça o que eu quis dizer com a apresentação dessa ementa aqui. Não é no sentido de que esses sociólogos não sejam importantes. Eu jamais vou diminuir alguém no sentido daquilo que ele produziu academicamente e eu estou chegando no lugar para aprender. Só que o que a gente identifica aqui? Que são acadêmicos vinculados à esquerda e não tem nada vinculado à direita aqui nessa ementa. Esse é o problema. Eu nunca tive problema algum com a universidade ter um ensino de questões marxistas, inclusive. Tem que ter mesmo. A gente tem que entender como que funciona. Só que qual que é o problema? A gente não ter o contraponto a isso. A gente não ter um entendimento que possa ser mais vinculado com o pensamento antagônico, até para que os alunos que pensam dessa forma, antagônica ao status quo que domina lá a universidade, possam se sentir à vontade e representados também. Ou será que não há nenhuma produção nesse sentido? Que a gente sabe que ela é em menor grau, né, porque não há uma abertura no espaço acadêmico para isso, mas ela ainda assim existe. Só que por que não se dá abertura para isso? É porque toda a tese que eu estou apresentando a todo tempo se confirma em tudo que eu estou falando aqui. Não há esse espaço para que pessoas de direita estejam lá, e aí ele quer fazer pouco da minha condição aqui, de que eu estou suspenso e posso não conseguir terminar a faculdade. Jones, antes de começar a me perseguir, a minha média era SS lá. Eu tinha um índice de rendimento acadêmico, o IRA, que a gente chama, de 4,95 de 5. Isso é 9,9 na concepção comum que a gente tem de 10. Eu era e continuo sendo um ótimo aluno, só que não querem me deixar estudar.
Lembram daquela comemoração que eu disse violenta da turma do Jones? A minha suspensão na universidade terminou sábado agora. Aí eu tive aula segunda, terça, hoje eu não pude ir, né, porque estou aqui. Mas segunda e terça, vocês sabem o que os professores fizeram? Cancelaram as aulas para todos os alunos porque eu estava apto a retornar, tentando me perseguir de novo para acabar com a minha possibilidade de estar em sala de aula. É essa realidade que eu vivo representando muitos. Isso daqui que eu falo e não exponho é justamente para proteger essa galera. Mas se vocês vissem o tanto de gente que fala comigo todo dia naquela universidade dominada pela esquerda, se sentindo representada por mim, é um negócio assim de dar esperança. No sentido de, tem muita gente aqui que não concorda com isso, só que não tem oportunidade para se abrir e vem falar no off comigo e se vê representado em mim. Então, eu represento a perseguição que essas pessoas sofrem também nesse silenciamento. Elas não podem sequer se sentir à vontade para questionar em sala de aula, para ingressar futuramente numa pós-graduação e produzir conteúdo, teoria sociológica, por exemplo, para poder constar numa ementa dessa. Aí esse é o nível de absurdo que a gente não tem o espaço para fazê-lo. Aí só para completar aqui, que eu preciso terminar para vocês verem o nível de como eu não estou mentindo, é nenhum texto, não estou criticando nenhum desses sociólogos aqui, mas nenhum desses textos tem alguma ideia vinculada com concepção de direita. Olha aqui, continuando. Encruzilhadas do racismo e os conceitos do véu e de dupla consciência, as almas do povo negro. Posicionamento estratégico, confronto esse daqui eu já li. Eurocentrismo e ideologias coloniais e raciais, discursos sobre o colonialismo. Sociologia, nova direita e disputa de hegemonia político-criminal. Ideologia punitiva e praxis antipunitiva. Fundamentos do materialismo histórico dialético. Aqui a gente já começa marxismo. Se quiser mudar o mundo, um guia político para quem se importa. Estimulando um pensamento revolucionário, né? Mudar o mundo por meio da revolução socialista. Contexto histórico intelectual do surgimento do materialismo histórico dialético. Marxismo em relações de classe, Manifesto Comunista, Limites e Grandeza Teórico-Prática, Atualidade do Método Marxista, Filme O Jovem Marx, Marxismo, Feminismo e Interseccionalidades, Marxismo, Política e Ideologia, Marx e Marxismo e o Comunismo, O Problema do Negro, o Marxismo e o Problema do Negro, Karl Marx e o Problema do Negro, Franz Fanon e Anticolonialismo. E eu não terminei ainda, mas já acabou meu tempo, para vocês verem. Johnny, sua réplica, 2 minutos. Gente, de verdade, assim, é muito difícil, porque o sujeito, assim, eu não quero faltar com respeito com ninguém, mas quase dá pena. Ele pegou 3 emendas de disciplina, cada curso tem mais de 20 disciplinas, né? Se você juntar o número de disciplinas, de cadeiras, como a gente fala na universidade, que a UNB tem, vai dar mais de 1000 cadeiras, porque tem uma porrada de curso. Ele pegou 3 emendas, e tá dizendo que a universidade é marxista a partir de 3 emendas. Sabe? É isso. Sabe o que significa de cada... Essa ementa que ele leu agora, a bibliografia, ela não representa nem sequer 10% do curso. Porque são mais de 20 disciplinas. E ele não respondeu. É impressionante. Wilker, você vai ter a oportunidade de ter uma aula que você não pode interromper. Veja, o artigo 212 da Constituição fala do piso constitucional da educação, que diz que 18% da receita corrente líquida de impostos arrecadados no Brasil tem que ir para a educação. O que isso significa? Na Constituição de 88, a ideia era tentar fazer saúde e educação política de Estado, a despeito do governo do momento. Então, todo governante, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, tem que aplicar no mínimo 18% do que arrecadou de impostos em educação. Esse piso constitucional da educação, que é fundamental, que é responsável pelos poucos avanços que a gente teve nos últimos anos, ele vem sendo atacado. O Tarcísio de Freitas atacou agora em São Paulo, o Romeu Zema em Minas Gerais está querendo atacar também o piso constitucional da educação, o Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda do governo Lula, está querendo atacar também o piso constitucional da saúde e educação, porque ele é incompatível com o novo teto de gastos. Então tem uma ameaça aqui no Brasil inteiro a uma conquista da Constituição de 88, conquista da classe trabalhadora, dos educadores e educadoras de todo o Brasil, que é garantir que saúde e educação sejam políticas orçamentárias de Estado. Isso é um tema fundamental para quem se preocupa com a educação, e é uma pena que o Wilker, mais uma vez, não conseguiu falar nada sobre o tema.